Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. No final desta reflexão sobre uma pergunta simples, mas super importante, darei a resposta também à pergunta 727 e uma outra pergunta para incentivar seu estudo das Escrituras. Mas a pergunta de reflexão no momento: quem falou? Na noite antes da sua crucificação, Jesus orou ao Pai sobre a unidade dos apóstolos e outros discípulos que viriam depois. Ele disse em João 17, começando no versículo 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O apóstolo Paulo, décadas depois, reforçou este desejo no seu ensinamento. Ele disse em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Diante destas e outras afirmações da vontade divina, a divisão religiosa nos dias de hoje é lamentável e vergonhosa. As pessoas que se identificam como cristãs vivem divididas em dezenas de milhares de grupos, igrejas, denominações, movimentos, pensando, falando e praticando coisas bem divergentes. Há muitos fatores por trás dessas divisões, mas eu quero comentar sobre um deles. Nos dois trechos que eu já citei, de João 17 e 1 Coríntios capítulo 1, há uma ênfase na palavra que une os fiéis. Se todos respeitassem, falassem e seguissem a palavra de Deus, a verdade, muitas das divisões poderiam ser resolvidas facilmente. Historicamente, muitas divisões surgiram dos acréscimos de pessoas não contentes em se limitarem à palavra de Deus e assim decidindo colocar outras coisas. Homens que se acham qualificados para melhorar o plano de Deus mudam seus ensinamentos, defendem práticas que Deus não autorizou e ainda ousam atualizar a palavra eterna e permanente, conforme disse o apóstolo Pedro em 1 Pedro capítulo 1. Padres, pastores e teólogos católicos e protestantes se dedicam à defesa das mudanças históricas nas suas igrejas. Com a ampliação dramática dos movimentos pentecostais e neopentecostais, desde o surgimento do pentecostalismo na primeira década do século passado, observamos uma outra forma do mesmo problema. Neste ambiente, muitas das mudanças não são resultados de anos ou até séculos de debates, e sim de supostas revelações recebidas por pastores ou outros. Nesse contexto, a fé de muitos não depende de nenhum padrão fixo, seja as Escrituras ou a doutrina oficial de uma igreja. Depende, sim, de revelações particulares. A confusão religiosa aumenta cada vez mais porque muitos confiam nessas supostas revelações, mesmo quando uma suposta revelação contradiz outra que supostamente vem do mesmo Senhor. Este problema não é novidade. 2.600 anos atrás, o profeta Jeremias transmitiu advertências divinas sobre as afirmações de pessoas que se dizem ser guiadas por Deus. Em Jeremias capítulo 23, a partir do versículo 25, encontramos as seguintes palavras do Senhor.
Tenho ouvido que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Palavras fortes, avisando sobre o perigo desses sonhos e revelações particulares que acabam levando pessoas para longe do Senhor. No Novo Testamento, no final da sua carreira apostólica, Pedro reforçou a importância de permanecer na verdade completa, já revelada pelos apóstolos, recusando qualquer outra suposta revelação. Ele disse em 2 Pedro capítulo 1, versículos 20 e 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Para manter a comunhão com o Senhor, nós precisamos recusar falsas revelações e permanecer na palavra eterna já revelada. Agora vamos para as perguntas bíblicas do dia. Pergunta 727. Qual mestre em Israel conversou com Jesus de noite? Alternativas. A. Nicodemos. B. Gamaliel. C. Caifás. Ou D. Hilel. E a resposta certa encontramos em João capítulo 3, onde Nicodemos, alternativa A. Nicodemos, um fariseu, mestre e líder religioso, foi falar com Jesus de noite, em Jerusalém. Pergunta 728. Quem foi morto por causa da sua fé na cidade de Pérgamo? Alternativas. A. Estevão. B. Tiago. C. Antipas. Ou D. Paulo. Darei a resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. A divisão religiosa hoje é lamentável, mas vai continuar enquanto pessoas correm atrás de outras revelações, sejam da tradição da sua igreja, seja de alguma suposta revelação ou sonho. Essas tendências dividem as pessoas. Mas a palavra que Deus revelou nas Escrituras que une os verdadeiros seguidores de Jesus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.